Olá pessoal, vamos para a aula 102. Nessa aula nós vamos definir algumas grandezas importantes para o movimento circular e uniforme. Já sabemos que é um movimento que possui aceleração, que o módulo da velocidade é constante, tá? Que vetorialmente o vetor velocidade é variável. Agora, o movimento circular, um círculo, sempre é definido por um raio. Acredito que vocês já tenham esse conhecimento geométrico, mas não custa lembrar aqui, ó, raio é a distância entre o centro e a periferia dessa circunferência. Então aqui está o raio. Toda circunferência é definida por uma única grandeza, pelo raio. Aí, tendo o raio, tu já sabe o tamanho da circunferência, ok? Agora, o movimento, o que acontece? Uniforme, circular uniforme, ele anda a distâncias iguais em tempos iguais. Então o que aconteceu? Olha aqui, vou fazer de novo como eu fiz na outra aula. Vamos dizer que as posições são marcadas aqui de 1/8 em 1/8. O que significa? Que sempre que demorou um certo tempo para fazer esse arco, um pedacinho da circunferência chamado de arco, esse arco aqui da circunferência vai demorar o mesmo tempo para fazer o mesmo arco, e o mesmo tempo, e o mesmo tempo. Ou seja, ele anda a distâncias iguais em tempos iguais. Bom, a primeira grandeza que nós vamos definir se chama período. O período a gente chama de a letra grega, o T maiúsculo, que é para diferenciar de um ΔT qualquer, tá? De um ΔT qualquer. Bom, o que é o período Tzão, T maiúsculo? Período é o tempo, é o intervalo de tempo, para o quê? O que acontece em um período? Para executar uma volta. Não são duas, nem meia, nem um quarto, nem um oitavo. É uma das voltas, tá? Então assim, ó, demora um tempo para dar uma volta. Só que como o módulo da velocidade é constante, o MCU, o que ele vai ter como característica também, uma característica importante, é que o período é constante. Se demora um certo tempo para dar uma volta, a próxima volta vai demorar sempre o mesmo tempo. Ele não anda uma determinada distância e depois anda mais rápido para andar em menos tempo. Não, ele dá uma volta, demora um tempo. A próxima, a rapidez do movimento, o módulo da velocidade continuará o mesmo. Portanto, sempre demora o mesmo tempo para dar uma volta, certo? Então, o período é o tempo para dar uma volta. Vamos pensar em alguns períodos que são importantes para nós. Por exemplo, período de um ponto da Terra em relação ao seu centro, ao seu eixo imaginário. Quanto tempo uma pessoa, por exemplo, na superfície da Terra demora para dar uma volta completa ao redor do eixo imaginário terrestre? Quanto? Ó, exemplos de períodos. 24 horas, um dia. Sempre tu demora um dia para dar uma volta. Sempre demora um dia. Outro período. Ó, esses períodos é interessante até tu saber. Outro período. Quanto tempo demora para a Terra dar uma volta completa ao redor do Sol? Apesar de não ser um MCU, tá? Porque nós vamos ver lá na gravitação que o módulo da velocidade varia ao se aproximar ou se afastar do Sol. Mas o período é constante. Eu estou dando exemplo de períodos. Então, período, um ano. Sempre a Terra demora um ano para dar uma volta. Quer ver um outro período? Aqui exemplo 1, aqui exemplo 2. Um outro período. Quanto tempo o ponteiro dos segundos demora para dar uma volta completa no relógio? Ponteiro dos segundos. Aqui, estou contando por segundos. Quantos segundos demora para dar uma volta completa? O ponteiro dos segundos demora 60 segundos. E o dos minutos? O ponteiro dos minutos demora quanto tempo? Hein? Ponteiro intermediário. O maior deles é o dos segundos.
O intermediário, o dos minutos, demora quanto para dar uma volta completa? 1 hora, isso aí, ou 3.600 segundos. Tá? Agora, e o ponteiro das horas? Calma, o ponteiro das horas quanto? Das horas? 24? Não. Até deve ter relógio de 24 horas, mas nos relógios comuns, 12 horas para dar uma volta. 2 vezes 12 horas dá um dia. Tá? Deve existir uns relógios doidos aí que com 24 horas, mas o normal dos relógios analógicos, tá? São 12 horas que é o ponteiro pequenininho para dar uma volta. Ele sempre demora 12 horas. Se ele está funcionando direitinho, sempre demora 12 horas para dar o quê? Uma volta. O ponteiro das horas, 12 horas, tá? Agora, eu vou te dar um outro exemplo. Olha aqui. Vamos supor, tu viu que eu dividi em 8 partes as circunferências. Eu peguei a pizza não vem em 8 fatias, né? Tá com fome nesse momento? Não sei que hora tá vendo esse vídeo, se é de madrugada, se é meio-dia. Se é perto de meio-dia, agora tu vai sentir aquela fome. Pega a pizza, né? Aquela pizza com aquele queijo derretendo e divide em 8 para, professor! Ah, sacanagem, tô louco de fome. Divide em 8 partes, tá? Então eu tenho 8 setores, tá? 8 fatias. Cada fatia é um setor. Então, nota que ele anda distâncias iguais em tempos iguais. Olha aqui, ó. Não pode uma fatia ser maior que a outra. Por quê? Né? Porque vai dar briga, professor, lá em casa. Não, também. Mas olha aqui, ó. Se esse arco tem um tamanho, esse arco tem que ter exatamente o mesmo tamanho. No meu desenho ele não tá, né? Vou dar um descontinho aí pro desenhista aqui. Mas esse tamanho tem que ser igual, esse tamanho tem que ser igual. Eu ando distâncias iguais em tempos iguais. Então, por exemplo, vamos supor que demorou 2 segundos o intervalo de tempo para esse chamado, ó, um pedacinho em cima da circunferência, chamado de arco. Então, 2 segundos para esse pedacinho aqui, tá? Agora, 2 segundos é o período, sim ou não? 2 segundos é o período, sim ou não? Não! O intervalo de tempo para ser período tem que ser para a volta inteira. Ah, mas como é que eu descubro a volta inteira? Faz uma regra de 3, quer ver? Faz uma regra de 3. Como é que eu faria para esse exemplo aqui, ó? Eu faria assim. Olha, até vou fazer aqui embaixo, ó. Se 1/8, para esse exemplo, vou chamar de exemplo 4. Se 1/8 de volta, quanto tempo demorou 1/8 de volta? 1/8 demorou 2 segundos. Tá, então para a volta inteira, para uma volta completa, demorará quantos? X? Pode ser X, mas vou mudar um pouquinho, né? Porque agora esse X aqui, eu sei quem é esse X. Porque na matemática, X é tudo, é qualquer coisa, né? É um número, não tem significado. Aqui o X eu vou chamar de tesão, que é o período. Porque para uma volta, o tempo é o período. Tá? Regra de 3, como é que fica? Esse vezes esse. Então, 1/8 vezes tesão é igual. Esse vezes esse. 1 vezes 2, 2. Esse 2 que está dividindo, passa multiplicando. E vai demorar para a volta completa 16 segundos. Tá aí. Então, o período é o tempo para uma volta. Se alguém quisesse, poderia colocar assim também, ó, quer ver? Período é igual ao intervalo de tempo por N. N é quantas voltas. Isso aqui é como se fosse a resolução da regrinha de 3, uma formulazinha para a regra de 3. Ah, você não gosta de fórmula, quero regra de 3. Vai e faz a regra de 3 então. Beleza. Agora, por exemplo aqui, ó, quer ver? Ó, olha como ficaria fácil. Demorou 2 segundos para 1/8 de volta. N é o número de voltas. Então, esse 1/8 multiplica, vai dar 16 segundos. Tá aqui. Se eu sei. Ou, por exemplo, vamos fazer um outro exemplo. Eu dou 10 voltas e demorou 20 segundos. 2 segundos por volta. Tá? Então tá aí. Período é o tempo... Não é um tempo qualquer, é um tempo especial. É o tempo que demorou para uma das voltas. A próxima grandeza se chama frequência. Tu já ouviu falar de frequência? Tu já ouviu falar. Tu pode não saber matematicamente, mas
Quer ver que tu sabe o que é frequência? Eu vou pegar e vou dar batidas. Sempre o número de batidas vai demorar o mesmo tempo para uma batida e outra batida. Tá vendo o número de batidas? Tá vendo? Responde para mim, o que acontece com a frequência de batidas? Agora, quer ver? O que aconteceu com a frequência de batidas? Tu respondeu o que eu aí? Tenho certeza. Aumentou. Tu sabe o que é frequência? Não, eu dei mais batidas por segundo. Ah, olha só. Então, intuitivamente tu sabe o que é frequência. Só que agora, ao invés de batidas, vamos pensar em voltas. Em voltas agora. Olha o número de voltas que está acontecendo, tá vendo? Tá vendo? O que aconteceu com a frequência agora? O que aconteceu com a frequência? Aumentou. Ao invés de batidas, de voltas, a frequência é o número de voltas, em uma unidade de tempo. Em uma unidade de tempo. Como assim? Como assim? Não entendi. Como assim? É pegar o número de voltas e dividir pelo intervalo de tempo. Matematicamente é isso. Vou te dar um exemplo de frequência. Quando, por exemplo, foram executadas, sei lá, 50 voltas. 50 voltas. Exemplo. Foram executadas 50 voltas, tá? E demorou 10 segundos para executar as 50 voltas. Então a frequência será quantas? Olha, 50 voltas dividido por 10 segundos. Então quantas voltas tu deu por unidade, por 1 segundo? Vamos simplificar ali, ó. O zero corta com zero. Então, se eu dei 50 voltas em 10 segundos, eu dei uma volta por segundo, por 1 segundo. Opa, desculpa, 5 voltas, tá pensando no 1 embaixo, 5 voltas por 1 segundo. 5 voltas por segundo. Aí, em homenagem a um cara chamado Heinrich Hertz, foi dada a unidade de frequência de Hertz. Já ouviu falar no Hertz? Hz? Sempre que a unidade de tempo aqui é os segundos, a frequência será dada em Hertz. O que é Hertz Hz? O que é Hertz Hz? Voltas por segundo. Ao invés de dizer, ele executou 5 voltas a cada segundo, eu digo, ele executou 5 Hz, 5 Hz. 5 Hz, tá? Então, 5 voltas por segundo, 5 Hz, tá? Notem que vai existir uma relação entre período e frequência que nós já vamos ver. Só o detalhe, ó. Sistema internacional, então, só para antes de eu apagar. Sistema internacional. Tempo em segundos. Não confunda, ó. O que é período? Período é tempo. O que é frequência? É voltas por segundo. Tá? Então nunca pode dizer que a frequência é 5 segundos ou 5 minutos. Não, a frequência jamais será isso. Pode ser esse período. Frequência é voltas por segundo, por minuto, por hora. Tá? Bom, vamos então a mais exemplos, só que antes dos exemplos nós vamos ver uma relação entre período e frequência. Isso aqui é bem importante. No MCU, se o período for constante, a frequência, ó, período é constante e a frequência também. Nós vamos ver que período e frequência se relacionam. Tá? Qual é a relação entre frequência e período? Eu posso fazer de duas maneiras. Eu posso mostrar aqui, quer ver? Olha só. Período é ΔT por N.
frequência é N por ΔT. Tá vendo? Que elas são inversamente proporcionais. Essa é a relação entre período e frequência. Tá? Então, é uma relação inversa. Tá? Agora, olha só como é que eu posso chegar a essa relação também. Se período, ó, eu dou uma volta, tá? E demorou um tempo que é período. Então aqui o que é? Voltas, aqui é voltas, e aqui o que é? Tempo, intervalo de tempo, certo? Então, uma volta demorou tesão. Agora, se eu fizer N voltas, F voltas, tá? Em um intervalo de tempo, tá aqui, é a regra de 3. Se uma volta demorou tesão segundos, e eu faço F voltas por 1 segundo, tá aqui, ó. Esse vezes esse, F vezes tesão, é igual a 1 vezes 1 dá 1, tá ali. Provada a relação inversa entre período e frequência. Vamos a exemplos da relação. Vamos começar com o sistema internacional, tá? Sistema internacional de unidades. Então, eu vou começar assim, ó. Por exemplo, se a frequência... Eu quero que vocês interpretem isso, tá? Vamos ver. Antes de eu terminar de resolver, tu tem que interpretar. Então, exemplo 1. A frequência é de 2 Hz. Diz pra mim, o que são 2 Hz? O que são 2 Hz de frequência? Interpreta, 2 Hz. 2 voltas, interpreta, 2 voltas por segundo, por 1 segundo. Então, eu dou 2 voltas em 1 segundo. Agora, olha a relação. Se a frequência é 2 Hz, então o período, olha como fica fácil. 1 sobre 2, quando eu ponho Hz, aqui vai dar segundos, meio segundo. Será que está coerente isso? Pensa comigo. Se eu dou 2 voltas e passou 1 segundo, para dar uma delas vai demorar meio segundo. Tá ali, meio de segundo, 0,5 segundos. Tá? Então essa é a ideia. Agora, vamos outro exemplo. Exemplo 2. Agora ao contrário. Vamos dizer que agora o período é de 10 segundos. Que demorou 10 segundos para dar uma volta. Então sabe quanto é que é a frequência? A frequência é 1/10 de... Olha só, botei período em segundos. Qual a unidade da frequência? Hertz. O que está escrito aqui? Ele faz 1/10 da volta, um pedacinho, 1/10 da volta, 10% da volta, 1/10 da volta por segundo. Porque demorou 10 segundos para dar a volta inteira. Tá? Agora, vocês já ouviram falar? Eu acho que sim. Nessa unidade aqui, ó, a frequência é de 120 RPM. Já ouviram falar nisso aqui? RPM? RPM, sabe o que significa? 120 RPM são 120 rotações. Olha o R escrito, rotações. Rotações é a mesma coisa que volta, revoluções. Podia ser revoluções também. Ou P. A barra por 1 minuto. Tá ali. É um número de voltas numa unidade de tempo. Só que a unidade de tempo agora é 1 minuto. Então, 120 rotações por minuto. Tá? Ah, mas se a frequência é 120, eu posso dizer que o período é 1 sobre 120? Sim ou não? Sim. Desde que se eu botei minuto aqui, ó, 120 rotações por minuto, aqui o inverso vai dar em minuto. Ah, eu achei que tinha que passar para Hertz. Não. Se eu fizer o inverso, se aqui está M, aqui vai ser M. Se tiver Hertz, vai ser segundos. Agora, mas eu posso passar para Hertz e daí para segundos? Claro. O que são 120 rotações por minuto? São 120 rotações, voltas, por 1 minuto em segundos? 60
segundos. O que nós vamos fazer agora? Vamos cortar simplificando. Simplifica que simplifica. Corta 0 com 0, 2 por 6, 12 por 6, 2. Então tá aqui, ó, a frequência de 120 RPM são 2 Hz. Repetir ali em cima, né? Período 1/2 de segundos. Professor, então dá para fazer uma formulazinha assim, ó, de RPM, eu já vi isso aqui em livros. Para Hertz, eu divido por 60? Eu divido por 60 e acho em Hertz? Pode ser? Pode, até pode. Agora, o aluno que raciocina fisicamente que RPM é rotações denominador, por minuto, ele vai fazer o quê? Aquele minuto no denominador ele vai transformar para segundo e já vai virar Hertz. Então o aluno que conhece, não precisa essas decorebas aqui, tá? Ele está entendendo o que está acontecendo. Eu acho um caminho melhor. Mas notem, se eu te der RPM, tu pode botar períodos em minutos, certo? Agora a mesma coisa. Quer ver, ó? Esse aqui seria um exemplo 3, né? Exemplo 3. A mesma coisa, exemplo 4. Se eu te der assim, ó, exemplo 4. O período é de 5 minutos. Quanto é que é a frequência? Olha, a frequência é 1/5 de o quê? RPM. Se eu te der período em minuto e fizer o inverso direto, o número, então RPM, 1/5 de rotação por minuto. Tá? Onde é que tu já viu RPM? Já viu lá no painel do carro, tem um contagiro, cada vez que tu aperta no acelerador, ele aumenta o número de RPMs do motor. Então quando tu liga o carro, normalmente está lá em 2000 RPMs. Mas meu carro tá 20. Tá 20, mas olha lá, vezes 100, né? Ou 2, tá vezes 1000. Então, mais ou menos o carro normal, assim, carro, né, que a gente usa aí dia a dia, sem ser um carro muito moderno, ele tá lá em 2000 rotações. Ou um caminhão diferente, né? Sei lá, mas 2000 rotações. Aí eu vou acelerando, quando chega em mais ou menos 3000 rotações, a gente troca de marcha, serve para trocar de marcha. Mas tá lá, então a rotação do motor está em RPM, tá beleza? Agora, mas eu queria transformar aqui para segundos, tá? Tudo bem, transforma. 5 menos 5 vezes 60 são 300 segundos, tá aqui o período em segundos. Então a frequência é 1 sobre 300 Hz. Isso mesmo, tá? Então, tá aí. Professor, existiria RPH? O que tu acha? Pela lógica. RPM é rotação por minuto, RPH seria rotação por hora, claro. Dá para inventar aí o que tu quiseres, tá? Lembrando, pessoal, ó, vou relembrar. Tem alguns períodos que tu tens que saber memorizado, tá? Eu vou destacar um período, depois nós vamos entender por quê, tá? Isso se chama satélite geoestacionário. O que é um satélite geoestacionário? Satélite geoestacionário. Essa palavra aqui ela não é escrita assim à toa, né? Sempre tentem ver a etimologia, porque a etimologia te traz conhecimento. Geo, terra, estacionário, parado em relação à Terra. Como é que é o satélite geoestacionário? Olha aqui, eu estou aqui na superfície da Terra, certo? Aí eu tenho na minha casa uma antena parabólica de uma TV. Não vou falar o nome de uma TV que eu não vou fazer merchan, não vou fazer marketing para nenhuma propaganda, nenhuma empresa de TV, tá? Mas eu aponto a minha TV para um satélite, certo? Tá aqui, ó, eu aponto para um satélite. Eu estou aqui, A, e o satélite está na posição B, aqui é o centro da Terra. Eu estou na superfície. Eu estou olhando aqui, ó, aqui é como se eu estivesse olhando do polo, tá? O que vai acontecer, ó? Essa pessoa, ela demorará 24 horas para dar uma volta e voltar à mesma posição em relação ao espaço. O que vai acontecer? Quando a pessoa estiver aqui, o satélite, eu quero que ele fique estacionário em relação à Terra. Ou seja,
ele tem que continuar em cima da minha cabeça, satélite. Então, se uma pessoa demora 24 horas para dar uma volta ao redor da Terra, sabe quanto é que é o período do geoestacionário? 24 horas. Então, esse tipo de coisa, isso aqui a gente vai ver melhor lá na gravitação, mas tu tem que entender que, ele tem que demorar 24 horas. Porque se ele demorar menos, ele vai descompassar, ele vai sair de cima da minha cabeça. Se ele demorar mais, ele vai sair de cima da minha cabeça. Então, como eu demoro 24 horas para dar uma volta, ele também vai demorar 24 horas, certo? Aí a frequência dele pode ser que é 1 sobre 24 RPH? Posso. 1 sobre 24, porque período é 24, faz o inverso. Rotação por hora. Tá aí a frequência. Tá? Agora, também... Período do ponteiro dos segundos. Responde aí, vamos lá. Testezinho. Período do ponteiro dos segundos, quanto? Segundos. 60 segundos. Frequência, 1 sobre 60 Hz. Tá? Ponteiro dos minutos, quanto? 1 hora, 60 minutos. Então, ponteiro dos minutos, 60 minutos é o período. Então, quanto é que é a frequência? 1 sobre 60 RPM. Ponteiro das horas, quanto? Das horas, no relógio. Não, agora não é isso aqui, do relógio. 12 horas, ponteiro dos relógios. Período 12 horas, então a frequência 1 sobre 12, RPH. RPH não é comum, já vou dizendo, tá? Porque é mais comum o Hertz, então, unidade segundo, e o RPM, tá? Então aí nós encerramos essa aula só com conceito de período e frequência. Próximas aulas nós vamos ver então velocidade linear e angular, tá? Então fiquem aí atentos, ok? Nesses dois conceitos, frequência e período no MCU são constantes, sempre demora o mesmo tempo para dar uma volta, tá certo? Então até a próxima aula, aquele abraço!